Sejam bem-vindos ao Arcting, Estratégias de Guerra. Para enfrentar o mercado. Eu sou o Rogério Oliani. Eu sou o Ricardo Castilhos. E hoje, Castilhos, nós estamos enfrentando. Vai Cara, assim mesmo. ó, nós estamos de frente, estamos enfrentando. Não isso deixa de aí. estar correto. A lenda das startups. Podemos falar que é a lenda das Você startups? tá se sentindo enfrentado? Depois de tanta piada ruim nos Meu bastidores, Deus do céu. tá se sentindo enfrentado? Cara, Nossa. seja bem-vindo. É um Obrigado. prazer poder falar contigo. É um prazer te trazer aqui. E acho que, só pra compartilhar com vocês, o Adriano, em 5 minutos, ele deu uma organizada aqui no nosso podcast de como é que a gente tem que seguir daqui pra frente. Então vai ser um bate-papo muito legal, viu? Pessoal, Eu diria pra você que uma coisa, nós três que somos muito bons em fazer piadas ruins, né? Então, acho que hoje... mas pelo menos eu tento manter um nível de decência. tá aqueles- bom, vai nessa. eu provavelmente não serei preso pelas minhas piadas. Com relação a você, eu tenho minhas dúvidas. Estamos aí naquela... Mas é bom que ele tem advogado em casa se precisar. É, Então isso é tá, verdade. tá bom. Isso é já verdade. já Tem, estipulado. tem. Muito bem. É isso aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês novamente. Faz tempo, hein, velho? Faz tempo. Ó, e eu vou dizer, acho que um dos nomes que a gente tentou, tipo assim, articular e que idealizou, talvez desde o princípio do programa, era o teu nome, porque eu vou te confessar uma coisa, antes da gente ir pro papo, eu gosto sempre de fazer uma introdução. Te controlo. Eu fui num treinamento uma vez, que era seu lá, e o Castilho falou assim, cara, nós somos uma startup, você tem que ir lá no treinamento que eu não vou poder ir. Eu falei, pô, cara, tu vai me meter num treinamento, cara, de startup. Aí eu fui lá e eu falei assim, caraca, velho, porque eu já te conhecia, e eu nunca tinha feito um treinamento com você, e eu, porra? Tipo assim, sabe? Caraca, com uns tapas na cara, assim, sabe? Que você fica assim, você sair de lá, assim, bem... Falei, pô, cara, bem... com ideias boas pro negócio, entendeu? Então foi um negócio bem... Não acho estranho, cara, é bom isso, tá? É um elogio. Que bom, mas obrigado. E, cara, foi muito bom. Então, desde o princípio aqui, você é um cara, uma referência no nosso mercado mesmo, e um cara que conseguiu sair daqui e tá morando em São Paulo. E eu queria que você iniciasse isso falando como é que você chegou até aqui. Como é que foi a tua carreira? Onde é que você se formou e trouxe você até o momento que você está presente aqui? Muito bem. Vamos lá. Vai fazer um pouco de referência ao Castilho, porque eu sei que a terra para ele é uma terra muito querida, mas eu cresci em Medianeira. Medianeira. Essa, a carinha de Lugar de interesse guerra. dele. Medianeira. E dali fui fazer faculdade em Foz, porque nossa, vamos longe pra caramba. Depois que você faz um vestibular para física e você perde a vaga em física porque você foi mal em física, mas não o suficiente a ponto de perder a vaga, só que você achou que não ia passar e você nem olhou o resultado e depois já tinha passado a data da inscrição, eu fui para Foz fazer computação, que era a minha segunda opção, gostava bastante. Já fui sem saber no que estava me metendo, mas com a ideia de algum dia mexer alguma coisa em inteligência artificial, que eu tinha ouvido falar, que é mexer alguma coisa, isso lá em... Tá bom, a gente vai ter que reconhecer. Em 2002, estava fazendo análise de pra onde que eu ia. E fiz computação, trabalhei em jogos, trabalhei em inteligência artificial, foi minha formação. Aquelas faculdades pesadas que você não tem vida, trabalha um monte. Nos últimos 6 meses tive uma média de sono de 3 horas por noite na faculdade. Caramba. Assim, foi pancadaria. E aí o que acontece quando você termina a faculdade, quando acaba? Você olha assim, o que eu vou fazer da vida agora, velho? Não sei o que eu vou fazer. Aí deu uns 3, 4 dias, eu e um outro colega já abrimos uma empresa. Tipo, não tem mais nada que fazer da vida, vamos logo porque a gente já tá no ritmo, vamos embora. Os dois tinham trabalhado com a área de inteligência artificial na faculdade e começamos a mexer nisso. Para uma empresa formada por 2 técnicos com uma capacidade comercial igual a de uma lontra com cãibra, a gente conseguiu manter uma empresa muito bem por 5 anos ali, foi bacana, trabalhamos com muita coisa de leitura de placa, leitura de documento, fizemos parte para pesquisa de mercado, umas automações que lia os formulário que na época era tudo em papel, não tinha nem o Google Forms na época, pra você ter ideia. Mas 5 anos, beleza, foi o que a gente conseguiu segurar a empresa ali, deu o resultado por um tempo, depois a gente quebrou ela. Todo mundo, né, que vem falar alguma hora quebrou, Normal, vai lá. normal. O pessoal fala, nossa, mas quebrou a empresa. Todo empreendedor de sucesso que se preza, ele tem que ter quebrado uma empresa. Teve uma lição bem legal, só uma vírgula, Uhum. uma lição bem legal nesses dias de um grupo de empresário que eu participo lá em São Paulo, que o pessoal chega e fala, velho, eu valorizo bem quando o cara chega e fala que ele quebrou a empresa devendo 150 milhões. Ele teve que fazer algo capaz de gerar 150 milhões Isso é para poder verdade. quebrar devendo 150 milhões. Então ele vai fazer.
tá tranquilo, tá de boa. Aí depois daquilo eu parei de me estressar com essas coisas. Vai, se vai, se não vai também. Vambora, vamos fazer o negócio. Ou seja, se for pra quebrar, quebre. Não, pelo amor de Deus, pelo menos cuide, Não lógico. quebre mal. Quebra bem. Americanas tá aí pra provar que essa é a regra que funciona. É possível, né? Que se é pra quebrar, possível. quebra a ponto de que o governo tem que te resgatar. E aí... Porque o mercado é forte demais. Beleza. Aí... Saí da empresa, vim pra Cascavel, porque daí, na época, Cascavel e Foz davam uma diferença bastante grande em termos de mercado. Vim trabalhar na época na Seta. Foi o único trabalho de carteira assinada que eu tive. Fiquei um ano na parte de gestão de desenvolvimento na Seta Digital. E aí saí, fui para São Paulo ficar uma temporada, alguns meses lá, para estudar inovação. Porque eu já estava começando a migrar para inovação por motivos de, durante a faculdade, eu tive LER nos 2 braços e estava começando a incomodar. Falei, cara, vamos ver se eu vou para uma outra área que não seja necessariamente só de ficar desenvolvimento e programando. Na época estava se começando a falar de inovação lá, então você via quem que estava falando de inovação. Diretor de inovação do Itaú, era diretor de inovação da Petrobras, era um outro que fazia treinamento, porque não tinha ninguém praticamente puxando essa atividade. Era a época que o Startup Weekend estava chegando no Brasil, para vocês terem ideia. E aí fui lá, fiz alguns treinamentos, e aí eu fiquei numa decisão de, peraí, ou eu fico em São Paulo, onde está começando, e embrei nessa área e busco crescer em São Paulo, ou eu volto para Cascavel, que não tinha nada na região, e o que eu fizer lá, eu tô puxando, tô liderando. E realmente não tinha nada falando nessa época. E aí eu decidi voltar, talvez por proximidade de família, eu não tenho certeza até hoje por quê. Mas enfim, foi por causa disso, talvez por finanças. Boa. Um bom motivo. E... na época, falar de inovação, nem eu sabia como vender e nem as pessoas sabiam como entender. Então, eu entrava bastante nas empresas com inovação para ajudar a organizar alguma coisa para ela crescer, como inovação para ferramenta de crescer, que normalmente representava, vamos ver o que tem aí que está tudo em processo manual e ver se acham uma ferramenta lá fora para agilizar. Era o que tinha de inovação na época. Mas já começava a fazer algumas consultorias para como criar produto, como mudar um posicionamento, como fazer alguma integração diferente no mercado e tal, além das partes de tecnologia. E aí eu comecei a puxar alguns encontros para falar de inovação e mais ou menos na mesma época eu entrei com o Sebrae também, que também estava começando a se falar de inovação, começando a se falar de startup. Fui fazer algumas atividades e treinamentos em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, para ver um pouquinho mais do que estava puxando de atividade. E aí, nisso, comecei a trazer Startup Weekend para cá. Então, os primeiros 5 Startup Weekend da região, eu estava envolvido na organização. Só o de Foz, que o pessoal já tinha organizado antes. Eu lembro que durante muitos anos, né, aqui em Cascavel, a inovação lembrava o teu nome, né? É porque... E até o Sebrae mesmo. Quem que é consultor de inovação do Sebrae? Fala com o Adriano Espanhol lá. Era absolutamente tudo, assim, em termos de coisa. Porque desde aquela época, foi uns 3 ou 4 anos para achar mais alguém falando, e para eu achar, não quer dizer que não tinha, para eu achar mais alguém que estava falando a respeito de inovação, de trabalhar e viver na área. Então, eu comecei a puxar isso em 2011. A gente começou a organizar o primeiro Startup Weekend na região, foi 2014, que daí começou a ter um pouquinho mais de gente começando a falar e se interessar pela atividade. Aí que começou a abrir a porteira, sabe? Então, foi bastante tempo, assim, de, cara, puxar meetup, puxar encontro da galera, fazer os primeiros... Não, os primeiros não, foi um tempinho depois que você começou a participar. Eu participei do primeiro meetup, acho que foi em 2015. Então já tinha. Cara, mas ele encontrava o Adriano em tudo, cara. O Adriano tava em tudo. Era na SIC, não sei o que, o Adriano, que puxava o evento. Era não sei o que, no Sebrae, era o Adriano. Era não sei o que lá, era o Adriano. Falei, pô, esse cara tá em tudo, esse cara é onipresente, cara. Não quer dizer que seja necessariamente algo agradável, tá? Pra você ter uma ideia, foi mais ou menos 2015 ali, eu falei, peraí, beleza, a gente puxou o Startup Weekend Agro, deu um monte de peso para organizar, no sentido de... É um evento puxado para organizar, estava rolando mais uma porrada de eventos simultâneos, isso dá um esforço bastante grande de trabalho. Enquanto o ecossistema ainda não tinha muito movimento das pessoas se mexendo, de ajudar, então era sempre um parto ter que convencer todo mundo a patrocinar, mandar participante, o pessoal saber o que era, ver se conseguia chegar na imprensa, alguma coisa assim, sempre tinha uma dor de cabeça com isso. E... na hora de falar, cara, isso aqui foi massa, olha só que legal, vamos crescer disso aqui, daí vinha bastante da comunidade. Falei, cara, peraí, não, já fiz,
Já tem movimento, já está no 3º, 4º Startup Weekend, está na hora de começar a ter mais gente puxando para o movimento puxar, o movimento da região começar por si só. E a gente teve que chegar em alguns grupos empresariais e falar, galera, o cenário de inovação está acontecendo, ponto. Ele vai acontecer, está andando, vocês querendo ou não. O único detalhe é, vocês vão entrar ou não vão entrar? Pronto, é a chamada final, não vou mais ficar mendigando atenção. E aí que começou a ter um pouquinho mais de força de vir em outros grupos, mas também já era um início de eu começar a tirar o pé, porque, cara, beleza, tá onipresente, mas não tem vida, né? Sabe quando o Startup Weekend teve em Cascavel? Eu estive envolvido na organização de 3. Em Cascavel ou na região? Em Cascavel. O SW, primeiro SW, o Agro, segundo SW, e eu creio que teve um agora no ano passado ou retrasado. Então foram foi no Hub One daí, né? Acho que foi, isso. Então foram 4. Foi que você foi participar, né? Sim. Aí teve 1 ou 2 em Toledo, que eu não tive envolvido, já foi depois. O Foz puxou um primeiro, teve um segundo depois, que teve a rodada dos trinacionais. Foram 2 trinacionais, não teve na Argentina. E agora tá indo pro 2º ou 3º em Foz. Então a galera retomou bem forte em Foz. Medianeira teve 1, Laranjeiras nunca teve, e o resto da região nunca teve. Marechal também nunca conseguiu organizar. Eu sei que na região eu puxei 5 e estive na organização de 8. Então... Deixa eu fazer uma pergunta bem... Eu nunca fui no Startup Weekend. E eu vou fazer uma pergunta bem de espectador mesmo. Por que o empresário comum deveria ir no Startup Weekend? Ótima pergunta. Quando a gente fala de Startup Weekend, a gente está falando de um evento que, para quem está indo participar, parece a ideia de, vou abrir uma startup. A ideia é que a pessoa aprenda a abrir uma startup. Na verdade, é que a pessoa aprenda a como construir um fluxo de empresa que tem um potencial de escala, certo? Então, mesmo que o empresário já esteja estabelecido naquela empresa, aquela empresa vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, vai ter coisa que dá muito trabalho, vai ter um monte de gargalo operacional. E pode, em algum momento, ter alguma coisa que vem e desmonta aquela empresa. Pode ter alguma coisa que vem e impacte aquele negócio. Ou a pessoa pode estar tanto cuidando ali da operação dela que ela não vê que tem alguma coisa aqui do lado que ela pode explorar para ganhar mais. Sim. No Startup Weekend, a pessoa sai fritando de tanta ideia e caminho que ela pode colocar em operação. De tanta coisa que ela vislumbra, de quantas pessoas ela conhece, de quantos mentores ela conhece, de quantos caminhos se abrem. É um bom evento. É muito bom evento mesmo, para a pessoa pensar em como fazer negócios escaláveis, caminhos de negócio escalável. E não é tão desgastante quanto um hackathon, né? Na minha visão é igual. É bem pesado. A diferença do hackathon é que Startup Weekend tem o objetivo de gerar modelo de negócio. Como é que tu vai fazer dinheiro? A entrega, tu se vira. Hackathon é produto. Como é que tu vai ganhar dinheiro? Tu se vira. Mas o produto tem que sair pronto. Essa é a principal diferença. Então, o Hackathon é uma maratona de quem faz um melhor produto para aquela finalidade que é a temática do evento. Aí, enquanto o SW teve uns 5, 6 ou 8... Entendi. É porque no Hackathon as empresas trazem as demandas e o pessoal produz o produto. Sim. E no Startup Weekend não. As pessoas levam ideia, criam o problema, que não necessariamente é uma dor real. E aí é parte do evento fazer essa medição. É parte do evento desmantelar se a ideia for uma bosta. Isso, exatamente. Que é a validação, né? Que é a parte de tornar válido e a pessoa aprende. Cara, nossa, seria tão maravilhoso ter em casa ali um micro-ondas que não gasta energia. Nossa, só é econômico, as pessoas não precisam colocar na tomada. Acabou a energia, você pode esquentar sua comida igual. Ele é alimentado por urânio. Quem que vai querer em casa? Aí você olha e... Não, as pessoas não vão se sentir seguras. É que a dor no Hackathon, ela já vem validada, né? Já vem pré-validada. Não quer dizer que vai ser simples vender depois. Mas existe uma demanda já ali latente. Sim, mas eu falo, eu tenho um problema, eu tô pagando para você desenvolver, porque tem premiação, não tem? Que a premiação é para o ganhador do Hackathon. Tá? Numa maratona do tipo Hackathon. Agora é o seguinte, eu fiquei em 4º lugar. Mas eu desenvolvi uma solução voltada para um problema que você trouxe. Eu fiquei em 4º lugar no evento. Mas você se interessou pela solução que eu tenho. Você pode vir e contratar para que eu continue desenvolvendo ela e gere disso um produto para depois. Gerando mais negócio dentro do Hackathon. Ele tem uma...
O SW é uma baita ferramenta para formar empreendedores. Tá? Então, tem uma taxa de empresas que sai do Startup Weekend? Tem, é meio baixa. Tá? Mas ele forma muito empreendedores. A pessoa sai dali e cria uma porrada de outros. Até o Luiz que está aqui cria de SW. Cria de SW. Agora, Hackathon normalmente sai um pouquinho mais maduro, pronto para ir para o mercado. Um pouquinho mais pronto para você demonstrar que aquilo que você faz é viável e vale a pena a pessoa continuar investindo. Então, tem outras características. SW... Eu organizei 5, e aí estava em participação de 8. Hackathon eu estou indo para o meu 89. Que você está organizando? De organizar. Inclusive vai ter um Hackathon agora, um show rural. Exato. O show rural fez questão, o Neto falou que nós estamos trazendo o Adriano, a gente faz questão que o Adriano esteja aqui no show rural digital. E você vai tocar lá, né, cara? Tá tocando. Qual é o tema? Sempre é a temática do próprio show rural. Esse ano é... Putz. Tem uma coisa nossa terra. Família, não é? Não, Nossa Terra, isso aí. Nossa Terra. A nossa terra. Tem a frase exata, não lembro agora, mas alguma coisa relacionada à nossa terra. A gente volta para nossa terra. Mas essa temática ela é mais uma linha base. Porque em termos de hackathon pro show rural, a gente sempre pega e levanta uma porrada de desafios na região e faz 47 mil filtros. O que é viável para um hackathon, o que o pessoal pode desenvolver enquanto ferramenta, o que pode ir ao mercado, o que tem demanda para a região, coisas que já não tem uma ferramenta muito pronta aqui, ou que tem uma viabilidade técnica específica e tal. E aí corta esse ano, acho que devem ter 7 desafios para 16 equipes. Então vai dar para brincar bem. E termina, hoje é terça-feira, termina amanhã, né? Não, o hackathon começa quinta e termina sexta. Tá. Ele é sempre a última parte dentro da área digital. Então, encerra o hackathon, encerra... Manene. Cara, você sai de meio de janeiro não sai de você, cara. Velho, eu vou falar. Tem uns amigos meus de Concórdia. Cara. A gente começa a tirar sarro com o pessoal de Concórdia, começa a tirar do pessoal de Marechal. Manene, a gente começa a tirar sarro e já foi boi com as cordas, velho. A gente dá umas colonadas de vez em quando. A gente puxa uma... De repente tá lá no meio de Alphaville, você... Manene, estamos ali com a caroça. Tá fazendo aquela apresentação, os caras olhando e você... Cara, mas eu tenho um negócio pra te... Vou até quebrar o protocolo aqui. Eu tenho um negócio pra te mostrar. Ô, Davi, você deixa a câmera na geral aqui pra gente? Você faz um favor pra mim? Você pega um astronauta que tá em cima da minha mesa ali, faz favor, entre 2 monitores, rapidinho. Cara, eu preciso te mostrar isso, cara. Lá vem. Você vai sentir muito orgulho, cara. Sabia? Não, ele vai chorar. Você não foi pro espaço, isso eu tenho certeza. Não foi pro espaço não, cara, mas... Até porque você precisa caber na cabine. Acho que é a melhor coisa. Aí, ó, pega ali. Obrigado, Davi. Garoto! Primeiro lugar. Muito bem. SW de Cascavel. 2024, que elegante. Eu até pensei que era do Hackathon da NASA, mas não. Aí, viu? Mas aí, cara, aí, viu? Viu só? Foi você que fez o pitch? Fui eu que fiz o pitch, cara. Muito bem, rapaz, parabéns. Obrigado. O pitch é metade do esforço. Né? A galera, cara, quanta galera que faz um baita de um projeto e chega na hora de apresentar e... Mas isso é meio normal, né? Tipo assim, de qualquer tudo. coisa. Não, eu tô falando assim, não startup, não hackathon, mas... Tudo. Absolutamente tudo, assim. Eu queria até assim... Questão de venda daí, né? Você foi um cara... Você tava falando antes, você fez computação e você foi programar. Quando é que você descobriu que talvez a tua habilidade... Eu não conheço a habilidade de programação, mas a sua habilidade socioemocional de comunicação era muito melhor do que a sua habilidade de programação, ou muito melhor ou equiparado. Porque você é um cara que fala bem, você palestra bem, você vende bem a Unimble. Quando é que você descobriu essa... Ou você foi desenvolver? Cara, nunca houve uma descoberta. A parte de comunicação vem... Aí o Castilho vai conhecer, porque a casa é forte, né, velho? A casa é forte. Sim. Antes, inclusive, de eu ir para a faculdade, quando eu morava em Medianeira, eu já comecei a participar, meu time levou, vem aqui conhecer, vai ser legal. Na época tinha uma instituição chamada Câmara Júnior Juvenil, olha só. A gente entrega, né, velho? A gente entrega, que a gente tava lá junto com os estegossauros caminhando pela terra, sabe?
Que é basicamente a JCI. Então, Sim. só mudou o nome ao longo do caminho. Já tinha naquela época para adolescência, que é uma instituição de formação de liderança. E a primeira e absoluta primeira parte de qualquer arte de liderança era falar. Então, cara, treinar oratória, treinar exposição. Então, tinha muito disso. Eu venho dessa escola. Tanto que quando em Foz não tinha, fui lá, não tinha instituição mais. Quando vim para Cascavel, fui buscar novamente a JCI para fazer parte e tal. Fui presidente em 2016. Você foi que ano? 2017, 18. 17, 18? É. Pegou a tua gestão. Não, pegou depois da Não, Gabi. eu entrei na JCI quando Depois da Gabi. você era presidente ainda. Sim. Você unia lá e tal, e aí, enfim. E aí, é uma casa muito boa. Então, cara, de um adolescente que, sei lá, pede pra ir falar em algum lugar, a pessoa trava, do tipo, pera aí, Adriano, lembra de respirar, tá? Pra chegar e falar agora foi por causa da JCI, sabe? legal, mas você também cara. tá... assim... Eu tenho uma reflexão sobre isso. Muitas vezes a gente subestima o poder do voluntariado, né? Porque no final da história, isso é voluntariado. É um voluntariado, Então, porque você tem que aplicar isso com projetos que você tem que conduzir para você criar e aprender a liderar. Então, por exemplo, o Rotaract também foi uma... Você chegou aí do... Sim. Foi do Rotaract, foi do Rotaract, e tal. Então, o que acontece? É voluntariado, evidentemente, mas você se obriga a liderar pessoas, você se obriga a tocar projetos, você se obriga a interagir, falar em público, etc. Então, eu acho que no Brasil a gente subestima muito o poder do voluntariado na formação, né? Lá nos Estados Unidos já não, já é uma coisa mais valorizada, né? Então, muita gente que bota no currículo, né? Sou voluntário em tal coisa. Bom, então, se uma pessoa é voluntária, quais habilidades que essa pessoa te diz quando é voluntária? Que geralmente ela sabe cuidar de gente. E pelo menos que ela sabe organizar o tempo dela para sobrar tempo para doar para os outros. Exatamente. Então, que é raro, que é caro, que é caro. Então é tipo, uma pessoa... Quando você chega numa reunião de negócio e você vê uma pessoa toda bombada com uma roupa cara. Peraí, essa pessoa tem condição de comprar essa roupa, então ela deve ser capaz de gerar valor. Ela tira tempo para ter a disciplina de fazer exercício. Essa pessoa provavelmente será disciplinada dentro dos protocolos que a gente vai seguir. São coisas que a gente avalia meio de automático. Inconscientemente, né? Exato. Lógico que dá para desviar isso, dá para desviar... Não a musculatura, né? A roupa dá para desviar. Você pode comprar um carrão e se ferrar pagando e ser tomado pela receita 3 meses depois. Mas tudo bem. Pelo menos durante aqueles 3 meses você vendeu pra caramba. Porque as pessoas fazem essa avaliação de você. Eu comentei com você, né? De um cara que investiu $190 mil para testar se... vestir-se bem gerava mais negócio. E ele fez experimento e saiu com, tipo assim, $700 mil. De contrato fechado. De contrato fechado. E ele percebeu essa questão da... Eu digo assim, porque só para fazer um paralelo do porquê falar sobre isso, mas a gente tem uma escola e eu falo isso pros alunos da escola. Fala assim, o cara... Senta um aluno e fala assim, cara, eu quero fazer desenvolvimento de sistemas. Aí beleza, vai lá aprender... Python, lógica de programação, vai fazer todos os cursos que nós temos ali na escola, o cara vai fazer a programação de curso ali e tudo mais, vai sair programando. Básico e tudo mais, ali, trainee. Aí eu falo pra ele assim, e como é que você vai vender isso? Porque não, é porque eu não consigo falar em público. Tu tem que falar, cara. Aí o cara, não, mas é que se eu aprender a programar bem, eu não vou precisar falar. Vai sim, meu irmão. Porque você vai pra uma entrevista de emprego. Vai ter que falar. Teve um caso na escola, só para compartilhar, e eu queria pegar só essa tua importância de você se desenvolver nesse ponto, e você foi se desenvolver antes disso, antes de ir para a linha de desenvolvimento de sistemas. Nós tivemos um caso de um aluno que ele tinha 23 anos, ele não conseguia trabalho, formado em administração, assim, todas as características assim de ser um excelente profissional, ele não conseguia participar de uma entrevista de emprego, a mãe dele ia junto. Sabe isso assim? Porque ele não conseguia se comunicar para poder conseguir uma vaga de trabalho. E ele queria trabalhar, mas ele não conseguia. Chegava lá na hora dele, então, eu... Não falava, entendeu? É complicado. Pelo menos um mínimo de uma interação social precisa ter, sim. Para mim, foi uma baita diferença. Então, o fato de eu conseguir chegar e falar com as pessoas e fazer uma palestra, isso vem por causa da JCI. Então, o pessoal, precisamos fazer uma palestra lá, não tem quem faça. Aí o pessoal, tô meio com vergonha. Eu falei, foda-se, vambora. Sabe? É desse tipo de você estar preparado.
enquanto fluxo de construção de carreira e pensando no emprego, você tem que conseguir falar o mínimo necessário para você chegar numa entrevista, conseguir falar um pouquinho de você, falar de uma parte técnica. Mas precisa entender que tem gente que é realmente de ambiente social, de pessoas. Vai lá pro DISC, né? Vai ver. Tem as pessoas que são de social, tem pessoas que são de sentar e se sentem bem por sentar e fazer aquilo que tem que fazer todo dia, repetido. E é daquela característica. Perfeito. Tem gente que gosta de pensar em solução complexa porque tá tudo dando uma treta, a pessoa não frita. Ela gosta de sentar e resolver aquilo ali, ela faz isso bem. E tem gente que gosta de... Opa, peraí, eu preciso garantir que tá funcionando bem. Sim. Tá? Estou aqui controlando se está funcionando bem. Tem características e todas elas têm relevância. Mas o mínimo é conseguir demonstrar de si. A gente fala muito de desenvolvimento de soft skill. E você falou uma coisa aqui, que você falou assim, ó, quando você olhou para o Castilho e falou assim, você que fez o pitch? Sim, fui eu. 50% do prêmio veio do pitch. É bem comum. Assim, a importância que tem de se dizer... não estou dizendo. É evidente, por exemplo, assim, pega alguém que é que tem uma oratória meio que talento, assim, né? Como talento, assim, já fala bem, beleza, só vai pegar um gatilho. Mas aquele que não consegue, ele precisa o mínimo necessário de se desenvolver para poder tem colocar. técnica, Exato. né? E da mesma forma que você acaba aprendendo, sei lá, vamos colocar no meu caso, se eu fosse por um hackathon, por exemplo, participar agora, eu era um cara que eu ia ter que pelo menos ter uma noção do que é uma programação, sei lá, entendeu? Para desenvolvimento de produto, assim, de qualquer coisa. Eu ia ter que chegar lá, me forçar a saber disso, entendeu? Sim. Senão você não vai conseguir fazer nenhuma entrega. Não vou nem conseguir participar. O cara ia falar alguma coisa e eu falar assim, beleza, couve. Entendeu? Você vai poder falar muito bem na hora de apresentar uma entrega de valor justa, a pessoa vai lá e falar, tá, e aí, o que tu fez? Pessoa, não, nós teremos um sonho. Não, o que tu fez? Não, mas no futuro nós teremos... Português, meu cara. O que tu fez? Passado. Tá? Entrega de valor. Isso foi uma baita escola. Então, realmente, era bem difícil, enquanto piazada nerdona de computação, a galera ter esse tipo de interação. Mas eu nunca tive que fazer realmente uma transição. O que foi grande transição para mim foi quando eu estava em São Paulo nessa época. Eu fui... Na época, estava começando a sair os primeiros termos do que era uma aceleradora. E aí eu fui conversar com uma gestora de uma dessas partes inicial dela, sentou, ouviu as ideias que eu tinha, essas coisas. Era aquilo que uma ideia já levantava dinheiro, porque não tinha coisa nenhuma. Ela pegou e, vamos fazer uma análise aqui do que você tem, de quais são as suas habilidades e tal. Coisa que depois eu fui ver que era a teoria dos pontos fortes. Né? E ela, muito bem, você está indo aqui para a parte de produto, você tem isso aqui lá. Mas a tua força principal está aqui em estratégia. Por que você está vindo para produto? O que você quer fazer para produto, Deu? Faz sentido. E você tem essa parte de comunicar, que nós falamos, né? Tem isso e tal. Isso aqui é muito mais para você ajudar, organizar, conversar, fazer talvez uma consultoria, alguma coisa. Será que você vai ter o pragmatismo de ficar fazendo empresa e tal? Não sei. Mas obrigado, me deu uma resposta bacana. E aí foi onde eu decidi, não, volta e vamos fazer uma consultoria, porque daí isso realmente foi um momento de descoberta externa que eu não tinha no momento a capacidade para pegar, olhar para mim e falar, opa, realmente. E aí tudo encaixou, porque ao longo da jornada inteira, realmente, era a pessoa que conseguia, qualquer coisinha, achava uma estratégia para dar uma escapada do problema que tinha para resolver, sabe? E isso ajudou bastante depois. Tinha que organizar 6, 7 eventos numa pancada. Como é que faz isso? Tinha que resolver um fluxo de um novo programa de empreendedorismo que a gente não fazia nem ideia de como que ia chegar. Então, para mim, sempre foi algo que sempre fluiu muito forte, até por conta da computação. Uma das coisas principais que eu aprendi na computação é como é que você lê o fluxo de que as coisas acontecem, de como os outros pensam, de como a natureza opera, e aí tu entende tudo por fluxo. É que são relações de causa e efeito, né? Se tal coisa, então tal coisa, então... Só que você começa a olhar 6, 7, 8 níveis de profundidade, de onde começa, o que interferiu e tal, que é coisa que ninguém para fazer uma análise de, peraí, por que eu pensei o que eu pensei, como é que eu pensei o que eu pensei, como é que eu cheguei onde eu cheguei. É complicado. E... Para chegar em depois ir para a parte de vendas, aí venda teve que... Foi mais porque aí teve que entrar psicologia no meio, teve que ter algum apoio ali para tipo, peraí, eu não tô enchendo o saco dele, só tô tentando vender para ele, eu tô tentando ajudar ele. Tem isso, né? Teve. Ali foi... É igual relacionamento, né? Eu tô lendo um livro que fala exatamente sobre isso. Fala assim, que a parte mais difícil... Todo mundo estuda a parte de venda, esse livro fala sobre isso, né? Todo mundo estuda a parte da venda, mas a venda no fechamento do negócio. Técnica de fechamento, linguagem corporal.
Mas não pensa que a venda começa numa prospecção, de você conhecer alguém que você não conhece. E ficar 19 pontos de contato acompanhando e cobrando essa pessoa. Exatamente. E uma das coisas que esse livro fala, que foi eu até marquei assim no livro, falava assim, você não está enchendo o saco da pessoa, você está tentando arrumar uma solução melhor para a vida dela. Tipo assim, bah! Entendeu? E porque normalmente, cara, eu tinha essa dificuldade com venda, de olhar e falar assim, cara, quando eu vendia telefonia, cara, passava 200 caras vendendo telefonia. E eu assim, cara, vou ligar pro cara de novo, o cara já recebeu. Cara, hoje já é um saco. Tipo, sei lá, 15 anos atrás, quando eu trabalhava com isso, já era um saco. Só que a gente passava porta em porta, entendeu? Sim. Aí eu mudei a estratégia, eu ligava pra todo mundo, mas enfim. Mas eu lembro que isso aí, cara, quando eu tô lendo esse livro agora, ele abriu assim, tipo assim, cara, você não tá enchendo o saco. Qual livro que é? Alta Performance em Vendas. Do pra Carnegie, gente... do grupo de consultores do Carnegie, na verdade, que escreveu, né? Pra gente, o que pra mim, especialmente, o que fez a diferença com bastante força, foi uma coisa muito similar, de que a frase que eu falo bastante pra galera, que, cara, todo mundo odeia vendedor, mas adora comprar. Então, cara, não tenta vender. Conversa, vê se a pessoa precisa, beleza, se não precisa, também beleza. Só que vai guiando. Se a pessoa tá falando que realmente aquilo é relevante e ela tá querendo, aí ela compra. Só que você que conduziu, você guiou, você transformou aquilo numa conversa, daí fica um cenário amistoso. Aí ali eu me encontrei, beleza, porque eu posso conversar com as pessoas, eu posso interagir com as pessoas, eu posso ajudar as pessoas. Em algum momento, vai comprar. Adriano, você poderia ter um nível maior de performance se fosse mais incisivo. Poderia, mas não consegui chegar lá ainda, então... mas eu acho assim, a venda, ela... Porque tudo gira em torno de vendas, na verdade, né? Assim, sem venda, a venda é a locomotiva da empresa. Não tem venda, não tem empresa. A locomotiva de tudo, né? Então, eu vejo assim, a venda como um processo de relacionamento. Então, você não pode chegar com muita sede ao pote, né? Você tem que ir conversando, tem que criar um ambiente amistoso, a pessoa tem que sentir a vontade conversando com você. Tem vendedor que vem e quer forçar uma venda, geralmente a outra pessoa se sente invadida. Peraí, cara, não é assim, né? Me paga uma janta primeiro. Eu faço analogia de que a venda é uma dança. Então o cara vai lá, tira a mulher pra dançar, no caso, né? O cara vai lá e ele vai conduzir a dança, entendeu? Então a venda é uma condução, onde você vai conduzindo a pessoa pra onde você quer que ela decida, vamos dizer, e no final a decisão é dela. Mas ela decidiu conforme a tua condução. Você pode facilitar o caminho. Claro que sim. Mas uma coisa que eu percebo assim... E é uma reflexão muito, muito pessoal minha. Eu tenho a impressão que hoje a venda ela acaba sendo ligada diretamente ao entretenimento. Se eu faço uma venda que entrete a pessoa, que deixa ela mais à vontade, se ela, sei lá, acha graça de um produto, ou se ela se diverte com o vendedor, a conversão é muito maior. É bem maior. Natureza humana básica. Você precisa estar se sentindo bem para você querer continuar naquela convivência. Você pode gostar ou não da marca, mas tu gostou daquela pessoa, às vezes tu compra por causa da pessoa que tu interagiu, tá? Às vezes tu pode até não confiar em nada, mas, sei lá, você confiou com ele e você, cara, uma pessoa que tem ali 3 fiozinhos brancos na barba não deve ser uma pessoa que vai me enganar. Não quer dizer nada. Mas enfim, a pessoa fez essa analogia. Se pelo princípio dela, ela atribuiu a isso confiança, ela compra. Se o produto vai ser ruim depois, vai dar toda aquela briga judicial, é outra figura, mas ela compra, ela tomou essa decisão. Um cenário que é relevante, mesmo um padrão de comparação, é venda de serviço técnico. Por exemplo, eu uso muito essa analogia porque ninguém sabe responder, nem os próprios técnicos. O que é um bom psicólogo? O dia que tu precisar de um psicólogo. Quem é um bom psicólogo? O que faz um bom psicólogo? Eu me sinto bem... Como é que você indica um psicólogo? Então, primeiro, que nem os psicólogos às vezes entendem direito quais são todas as divisões de psicologia para saber qual é o melhor para o seu cenário. Porque pode ser isso, pode ser aquela, pode ser isso, pode ser aquela. Perfeito. Então, pelas características técnicas que eles entendem, nem sempre está claro entre eles qual é o melhor para cada um. Aí vem... beleza. Você quer ir para uma parte de Jung, de Freud, quer ir para um TCG, você quer ir para... Quais são as características? Eu não sei, velho. Não sei. Qual que é o teu problema? Eu tô com ansiedade. Tá, será que é para a parte de um psicólogo? Será que é uma parte clínica com psiquiatra? Ou será que é só parar de tomar café? E aí ninguém sabe entender.
É a mesma característica de pessoa que quer defender os seus direitos, em vez de procurar um advogado, vai na polícia ou vai no fórum. Porque ele não sabe como que é o fluxo. Ah, sim. É a mesma coisa de uma pessoa que está se sentindo mal, não sabe onde que buscar e vai em qualquer médico que alguém indicou, só que vai no ortopedista sendo que está com dor no pulmão. O ser humano básico, ele não sabe a característica técnica de onde está indo. Não sabe escolher um bom mecânico, não sabe escolher um bom psicólogo, não sabe escolher um bom advogado, porque não existe clareza para um cidadão comum que não é técnico de quem é um bom técnico. E aí, quando a pessoa não sabe, qualquer coisa que os outros falarem, ela vai acreditar. Perfeito. Por exemplo, o que o pessoal normalmente fala que é um bom médico? Não é aquele que resolveu em 5 minutos. Se resolveu em 5 minutos, fala, porra, foi lá naquele carinha e ele pegou em 5 minutos, me mandou embora e falou que não servia mais nada. Só ali. 5 minutos. Mas o cara resolveu em 5 minutos. Mas quem que ele gostou? Gostou do outro, que ficou meia hora e conversou e pegou na mão e avaliou. E tocou. Saiu de lá com uma receita, 12 remédios. Exato. Escutou, conversou. Porque como a pessoa não sabe avaliar o serviço, ela avalia como se sente ou ela avalia pelos outros. Então, não sei quem que é um bom psicólogo, mas se tu me indica e eu confio em você, eu estou atribuindo a confiança que eu tenho em você pro outro. É o endosso, né? É a única forma que a pessoa tem de avaliar. E aí você foi muito bom enquanto advogado para minha avó quando você fez a aposentadoria dela. Eu estou precisando processar Azul. Então tu deve ser um bom advogado para processar Azul. Mas peraí, não, você é muito bom de previdenciário. É outra figura. Psicólogo, tu ajudou o outro amigo lá a não se matar. Mas não quer dizer que tu vai salvar o relacionamento da pessoa ali que está em crise. Acho que geralmente o ser humano ele generaliza, né? Que é o que você falou agora. Não, se é bom numa coisa, deve ser bom num ambiente mais genérico, né? E não necessariamente. É que depende também, né? Depende, por exemplo, se você falar para um publicitário, a pessoa vai falar precisa fazer um cara de marca. Não, você vai procurar um designer, vai procurar efetivamente um publicitário. Ou talvez um publicitário que está voltado para o design. Entendeu? Mas se você pegar uma linguagem comum, já aconteceu isso da minha mãe. Falou assim, fulana, ela queria fazer uma marca. Vai lá falar com ela. Aí eu chegava lá, não, eu queria fazer uma marca assim, assim, assado, E, tá bom, mas eu só vendo a marca. Então eu vou falar para um cara, vou contratar o serviço dele, eu vendo a marca para você, entendeu? Você acabou de explicar por que nenhuma empresa, ou nenhuma não, mas é muito difícil uma empresa acertar o seu fornecedor de marketing. Por quê? Perfeito. Porque também é técnico. Porque também é técnico. É isso aí. A pessoa não sabe qual a diferença de um designer para um publicitário, para um marqueteiro, para um... comprador de mídia. Não existe comprador de mídia para o cidadão comum. Não existe, mas um comprador de mídia é muito importante. Sim. É um cara que, hoje o cara fala, eu faço tráfego pago. Não, você compra a mídia, irmão. Enquanto processo de marketing, correto. Para o cidadão comum não existe. Cara, é todo mundo publicitário, tudo marqueteiro, é tudo designer de internet, é tudo rede social. A pessoa não sabe. E ela não sabe avaliar, ela não sabe também cobrar um bom resultado. Porque para ela, para a maior parte da população, um bom resultado em marketing é quem faz o marketing bonitinho. Ela não sabe nem cobrar que, peraí, você vai conseguir pegar nessa métrica que eu preciso, vai levar a 37% de aumento? Se sim, beleza. Se não chegar em 37%, não está valendo o valor que eu estou colocando. A pessoa não tem não tem esse número. Não tem. Ela sabe que precisa porque alguém falou, e aí a gente vê muita gente falando isso. Cara, a gente precisa organizar aqui uma estratégia que a gente tem que ir para a rede social. Tá bom. Onde é que tu quer chegar? O que é que você quer fazer? Quem que é teu público? Onde é que esse pessoal avalia? E você descobre que essas pessoas, elas buscam informação. Não busca na rede social. A rede social ela tá olhando o quê? Tá olhando notícia, tá olhando o que aconteceu dos acidentes lá aéreos, porque tá caindo o avião pra caramba nesse negócio. Você deve ter alguma culpa nisso, né? Só pode. Aí a pessoa tá olhando o que aconteceu com a vizinha, o que aconteceu com o sobrinho, e não tá olhando, nossa, como será que eu vou contratar o melhor serviço de tráfego pago? Não tá olhando isso. Só que ela sabe que ele tem uma empresa. Viu? Eu tava pensando em divulgar ali no Facebook, porque eu sei que a gente precisa divulgar no Facebook, no Instagram agora. Quem que tu indica aí para fazer o negócio? E a pessoa não para avaliar que os outros... que tem algumas coisas que funcionam e as pessoas têm a tendência e o hábito de fazer fora de ambiente social, de ambiente de rede social. E ela nos posiciona lá, na construção de relacionamento. E aí o que ela faz? Ela gasta um monte em rede social e esse canal aqui tá vazio. Não está sendo atacado. É bem comum isso. E isso é por causa que o cidadão não entende o que as pessoas fazem. E aí, a hora que você vai construir a tua jornada, é muito mais fácil você construir uma jornada de venda comunicando e se posicionando onde as pessoas estão prontas e acostumadas do que tentar ensinar a população inteira.
de como que elas têm que comprar. É muito mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil. Só que é contra o fluxo do que as pessoas estão acostumadas a pensar. Sim. Né? Não, vem aqui que eu sou um bom psicólogo. Sei lá, nem pode falar isso, né? O conselho nem permite falar isso. E se permitisse, se olhar e falar... Suspeito. Não, mas o outro também falou que é bom. Não, o outro falou que é melhor. Não, melhor é o melhor psicólogo da cidade. Com base em quem? Com a minha mãe, claro. Tá achando o quê? Mas eram as propagandas do Better Call Saul, era assim, né? E era sensacional, né? Você assistiu, né? Sim. O Castilho não assistiu ainda. Eu falei pro Castilho, assim, cara, você tem que assistir isso aí, cara. É que lá pode, né? Lá você pode falar o que quiser, você pode... A Coca pode falar que é melhor do que a Pepsi. Lá a gente chama publicidade comparativa. Lá pode fazer. Esse produto aqui é ruim, o meu que é bom. Lá é maneiro. Aqui não, aqui criaram uma de regra. Não dá pra fazer. A cara é triste da pessoa, porque ela não pode fazer tretas com os outros. É que eu falava pro Castilho, só pra gente entrar, eu quero entrar no Nimble aqui pra gente falar do Nimble, tá? Tá. Mas só pra fazer uma menção, eu falo assim, a função de nós, marqueteiro, publicitário e tudo mais, é achar o limite das coisas. Então eu já brinquei sobre isso uma vez com o Castilho. Eu falei assim, cara, quando tinha propaganda de cigarro, o marqueteiro pensou assim, cara, vamos botar um monte de gente num carro de corrida e... o cigarro vai patrocinar. É genial. Entende que é tipo um limite. Cara, hoje você para e pensa assim, mas por que, cara? Por que a pessoa... Aí o cara jogava a bola, ele terminava o futebol, ele tava fumando um cigarro, assim, tipo, é contra pra gente, entendeu? Eu nunca entendi porque ligaram um carro de corrida com cigarro. Não, mas assim... Porque era quem tinha dinheiro pra patrocinar e chegava em todo mundo. Exatamente, mas assim, a função do marketing, cara, ele achava o limite das coisas. E aí parece que vinha assim, o governo ia atrás e falava assim, não, aqui não pode. Sabe... Eu vejo uma relação... Nossa, uma comparação horrível, mas assim... Eu vejo assim, a minha filha tá andando aí, você fica assim... Não mexe aí, não mexe ali, não mexe ali. A função do marketing é aquele cara que tá mexendo, uma criança que tá espalhando tudo na sala. E o pai tá assim, e o governo tá assim... Não mexe aqui, não pode fazer tal coisa. Cara, E aí proibiram uma pancada de coisa que... Propaganda infantil, principalmente, né? Tudo que possa gerar algum tipo de impacto negativo para as pessoas, alguém vai testar esse limite em prol de dinheiro. Então, advogado faz isso, arquiteto faz isso, engenheiro faz isso. E quando essas coisas começam a dar errado, vem a agência regulatória falando, velho, aqui você forçou um pouquinho a barra. Propaganda de cigarro, de chocolate pra criança, tu tá de sacanagem com a minha cara. Mas era muito pesado, é pesado. Mas por umas décadas... tu sabe que é verdade, velho. Tu sabe que é verdade. Mas vamos falar que o Compre Batom era genial. Não, o Compre Batom era fenomenal. Mas você sabe que existe uma relação muito, muito importante, que não sei se você que tá assistindo já se deu conta disso... Foi proibido a publicidade infantil. Vocês perceberam que acabaram todos os desenhos... Todos os programas de desenho da manhã. Porque acabou Porque acabou. Acabou a fonte geradora. Cara, não tinha pensado nisso. Você não tinha pensado nisso, Você não tinha pensado nisso, velho? O único que manteve durante algum tempo ainda foi o SBT. Porque bancou, tipo assim, botava outros anúncios no meio, entendeu? Mas o anúncio só... É verdade, só cara. acabou. Então, para você... eu queria muito que a Globo passasse ainda o TV Globinho. Não vai passar, irmão. Porque não tem mais publicidade infantil. Não tem patrocinador. Entendeu? A Nickelodeon ainda continua existindo porque tá dentro do valor pago na mensalidade. Não, que é o Cartoon Network, acho que é a mesma coisa. Mas todos eles deram uma queda brusca, assim, eu acho. Porque o cara faturava... o Cartoon Network vendia areia da lua também, né? Mas é que também os influencers eram fortes, né? Você vê agora influencers fazendo brinquedo... Caraca, nosso papo tá assim, ó. Série deu uma volta. Não, é que a pessoa tem TDAH, a gente dá um jeito. Mas é que no YouTube ainda é, de novo, aquela terra de... vamos testar, vai que passa. Terra sem lei, né? Vai que passa ali. Aí... Não, tem uma mínima. Ele passa um pouquinho, Adriano, vamos falar de um Nimble. Vamos. Primeiro, o que é o Nimble? É a tua empresa. Você é o cara conhecido das startups. E eu não sei se as pessoas sabem que você tem uma startup. E eu queria muito bater nesse... Pegar esse contra, assim. Quem quiser, saber mais do Adriano, vai assistir uma palestra dele, porque é sensacional. Contrata ele. É genial. As palestras dele são muito boas. Treinamentos são muito bons. Ele só tá ganhando 20%, tá? Ele tá direto no OAB. Agora um pouquinho mais em vários, mas enfim. Tá. Mas eu queria focar muito na Nimble. O que é o Nimble? O que faz? Pra quem serve? E vamos começar nesses três aí pra gente discorrer o nosso papo. Tá, vamos lá. Você pediu antes de onde as coisas vêm, né? E lembra que eu falei que tinha época que tava com bastante evento simultâneo. Eu lembro que foi 2016. 2016, de junho a dezembro de 2016, considerando final de presidente de JCI,
um monte de coisa. Tá bem corrido. De junho a dezembro, eu tive 3 domingos em casa. O resto foi de segunda a segunda, manhã, tarde e noite, absolutamente todos os dias, com palestra, atividade, evento, dinâmica. Eu sei que teve uma época que eu tava com 6 hackathons sendo organizados ao mesmo tempo, na região. Aí, tipo, cara, é muita pancadaria, é muita carga. Foi um momento que veio um consultor de Foz, o Henry, e falou, cara, só pode ser que você se mete no meio, né? Que você não sabe dar limite, que você se coloca. Não sabe falar não. Cara, que tá, não gostei, mas fiquei pensando depois. Cara, fazia sentido. Só te ofende que é verdade. Quando você tá... exato. Quando você tá com muita coisa pra fazer, o que você faz? Você vai lá e, né, você se ferra mais um pouco. Falei, cara, quer saber? Eu vou abrir uma empresa pra sair desse ciclo. Você não tava no burnout, não? Não te deu esse negócio, não? Depois um pouquinho eu tive que dar uma reduzida que senão ia chegar. Mas por outro lado, você também tava criando uma marca ao redor do teu nome, né? Não era esse o motivo. Não era esse o motivo. Com todos esses eventos. Não era esse o motivo. Eu realmente não conseguia dizer não. Tipo, foi uma conquista, mas não foi o teu objetivo, né? Não. Precisa de tal coisa. Beleza. Precisa de tal coisa. Beleza. Cara, vai ter que sair isso aqui porque já foi acordado com tal instituição. Pelo amor de Deus. Tá bom, vamos lá. E é aquele negócio, quando você descobre que você dá conta, tu vai lá, cara, já fiz, vamos fazer de novo, vamos dar um jeito, a gente dá um jeito, a gente consegue, a gente resolve. Nem sempre sai em 100% de performance, mas sempre gera resultado, sempre impacta, e sempre foi um cuidado que eu tive muito grande. E aí, enfim. E aí decidi, não, eu vou começar a empreender. Aí fui lá, final do ano, abri um CNPJ, não comecei a operar nada. Em maio do outro ano, eu comecei a fazer as pesquisas. E a ideia era ajudar as empresas a inovar e criar produto novo. Só que, cara, ensinava startup, podia fazer qualquer coisa, mas eu queria fazer alguma coisa escalável para uma estrutura grande de crescimento. E deu resultado legal, saíram algumas empresas aqui da região que abriram produtos novos por conta dessa atividade, foi bacana, mas era muito pesado, era muito customizado, não era tão escalável. Peraí, vamos pegar... E aí o que foi acontecendo? Sempre que tinha uma parte muito grande, eu pegava uma etapa que era principal, que era mais problemática, começava a focar naquilo e resolver aquilo para mais pessoas. É muito grande ainda, resolve. E eu fui muito pelo fluxo de o fluxo de startup, mede qual é a dor, e começa primeiro a gerar dinheiro e aí você vai construindo o produto para resolver aquilo conforme vem o dinheiro. Em termos de fazer produto, tecnologia, essas coisas, velho, já deve ter jogado fora uns 12, 13 produtos. Fácil, enquanto dinâmica. Mas muito mais porque mudou o modelo de negócio ao longo do caminho do que exatamente por dificuldade do produto. Em 2018, mais ou menos, eu já tinha conseguido trazer equipe, trazer sócios, montamos uma estrutura lá tudo certinho. E todo o fluxo de ajudar a aumentar a produtividade das empresas, que era o foco que tinha na época, estava muito travado em depender muito do dono. E o dono estava reclamando que eles não estavam conseguindo dar atenção para a equipe porque não conseguia focar. Porque o tempo inteiro a equipe cliente, tirar atenção. Mas foi uma medição numérica muito forte. Então, beleza, vamos resolver isso. Vamos trazer isso para a tona. Foi legal, porque a gente fez essa mudança a gente vai ajudar os donos de empresa a ter foco no trabalho. Em março, em abril a gente entrou no Inovativa, em julho a gente foi aprovado no Overdrives, na aceleradora lá de Recife. Então foi muita pancada. Então, o que é Inovativa, só para o pessoal saber? Inovativa é um programa de aceleração do governo federal que ajuda a acelerar algumas startups. Não coloca dinheiro, mas dá uma visibilidade, dá mentoria, dá um monte de coisa. Foi um bom canal. E aí, foi bacana, porque foi validação em cima de validação a respeito do peso do tema. Nós já sabíamos que era um puta de um vespeiro. É um negócio muito grande, muito complexo de resolver, mas sempre que tem vespeiro, tem 1 milhão de mercado ali no meio, não é tão simples para qualquer um entrar. Só se faz, todo mundo fazia, né? Exatamente. E aí, cara, foi lá, aprendemos. Foi onde a gente começou a atender Accenture, foi onde a gente começou a atender algumas grandes contas, com um protocolo e um processo que a gente ajudou a desenvolver para ajudar as pessoas a conseguirem ter essa estrutura de foco, de onde focar. Só que a pandemia desmoronou tudo. A pandemia destruiu um monte de coisa das negociações que a gente tinha. A gente voltou para a pessoa física para ajudar a fazer treinamento, que era o que dava para fazer durante a pandemia. E conforme foi começando a sair da pandemia, a gente começou a perceber que quem é a pessoa que está com essa dificuldade? Era sempre o gestor, que estava mais ferrado, geralmente o médio gestor, médio para alto gestor, mas o médio era o principal.
E essa pessoa não conseguia focar no trabalho porque ela não conseguia também dizer não, mas não sabia como priorizar as coisas entre um milhão de coisas que tinha que fazer. Não sabia que resultado tinha que entregar, que é uma diferença entre você ser capaz de se concentrar, o que as pessoas acham que é ter foco, é se concentrar, esquecendo de uma característica de em que se concentrar, que é o ponto focal. E aí, o em que se concentrar, a pessoa não tinha uma clareza plena do que tinha que vir primeiro, era conforme alguém gritava, era urgência. Quando, tecnicamente, o correto é, você tem uma meta que você tem que chegar, você tem que priorizar o que vai levar para aquela meta, para aquele resultado que você tem que entregar. Sim. E aí você vai ver na empresa, qual é a meta que você tem que entregar? É fazer um bom trabalho. Qual é o resultado que você tem que entregar no final do mês? Deixar os nossos clientes felizes. Você olha assim, meta, me diz número. É crescer bem esse ano. Pelo amor de Deus, Ser uma referência no meu setor na região oeste do Paraná. Aí todo mundo que falava de referência falava exatamente como o Odebrecht. Aí o pessoal, como assim? É uma baita referência. Uma baita referência. Todo mundo sabe quem é, né? Exatamente, sabe pelos quais motivos e lembra muito bem da Odebrecht. O pessoal, não é bem assim que eu quero. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu falava assim, ser referência pra quem? Quando eu fazia planejamento estratégico. Referência pra quem? Aí a pessoa falava assim, não, se é uma referência. Eu falei, que se, sei lá, seu irmão olhar e falar assim, cara, eu adoro essa empresa, é uma referência pra mim. Pronto, já atingiu sua visão, tá tudo certo. Bola pra frente. Vamos pra próxima visão. Sim. Tá tudo bem. Fechou. Entendeu? Você é uma referência pra quem, né? E aí o pessoal não tinha essa visão, daí, encurtando uma porrada de ciclos de aprendizado, o que a gente chegou? Realmente, as pessoas não têm essa noção de onde exatamente que elas querem chegar. E por não ter isso, elas não sabem como que priorizam no dia a dia. Vai lá, faz um planejamento, estrutura qual é o conjunto de metas e o que representa sucesso para esse pessoal, para todo mundo na empresa inteira ter clareza de onde tem que chegar. O fato de alguns terem uma clareza porque fizeram planejamento estratégico ou porque estipula pelo menos a meta financeira de quanto tem que faturar no ano, não coloca lucro, mas coloca do faturamento, que é distinto. Sim. Não quer dizer que as pessoas vivam no dia a dia. E aqui é o ponto principal, porque a gente sempre trabalhou em cima do papel do gestor, porque é dali que tem que sair a capacidade de decisão. E a gente percebeu que brasileiro é muito acostumado a trabalhar e a controlar trabalho e saber se as pessoas estão trabalhando e não de cobrar se as pessoas estão entregando resultado. Chega em algumas empresas e fala, 10 horas da manhã. Rogério, pode ir pra casa, tá tranquilo, você já fez tua meta de hoje. Aí tem gente que vai surtar, você fala, você tá louco, velho? Eu paguei pelas horas dele, eu quero ele trabalhando aqui. Cara, mas ele já fez hoje o resultado de 4 meses. Que absurdo, eu tenho que ficar aqui dentro. Não tem essa característica de falar a respeito de resultado. Então, a camada gerencial, quais são as rotinas que um gestor tem que fazer para acompanhar e levar a sua equipe para chegar no resultado, a gente teve que construir também essas rotinas. Tem 1 milhão de coisas de bibliografia que a gente utilizou, como que grandes empresas fazem, como que Harvard, Stanford, MIT, toda essa galera ensina que tem que fazer. Só que ao longo do caminho a gente foi deixando isso bem simplesinho para a galera que nunca teve essa base. Não adianta a gente trazer um padrão Harvard, você vai trazer um monte de item complexo. No final do dia também o empresário é um estudioso, né? Ou deveria ser. Deveria ser um estudioso. Deveria ser. Nem sempre é o caso. Mas enfim, aí como tem muita gente que não é, que, cara, tá funcionando e tal, tô reclamando, mas eu quero mais reclamar do que exatamente resolver, a gente percebeu várias coisas ao longo do caminho. Em vez de a gente ir para um treinamento, a gente precisa ter alguém lá acompanhando e garantindo que aquela rotina está executando. Em vez de fazer mentoria online, não, vai ter que ter ali uma cobrança de resultado para essa pessoa. E é comum que tenha, ao longo dessa jornada, como a gente implanta a estrutura de metas, faz o caminho para onde a empresa vai e acompanha a gestão, às vezes acontecer do próprio dono começar a prestar conta para desculpa, a gente não conseguiu fazer essa coisa essa semana. Velho, a meta é tua, velho. Não foi a gente que mandou você, vai chegar em 150 mil de faturamento esse mês, porco cane. É da pessoa. Ela que decidiu que aquilo é o sucesso dela. Mas ela, é verdade. Tá, então foi isso aqui que atrapalhou. E aí, quando as pessoas começam a perceber onde que tem coisa atrapalhando, essa foi a última grande lição nossa. A gente sempre falou, se o resultado não chegou onde você quer, não adianta você querer pegar e se matar de trabalhar no dia seguinte. Que naquele dia seguinte, tu vai ter um pico de resultado, vai dar bacana. E tu vai cansar pra caramba. Se tu tem que trabalhar e se matar de trabalhar no dia seguinte de novo, tu já vai estar cansado, tu vai errar. E esse erro vai começar a corromper o teu resultado e vai começar a gerar aquele ciclo de urgência. Nossa, que sensacional, cara. E aí, o que a gente faz? Pera aí. Não adianta se matar de trabalhar, não adianta tentar fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, porque tudo isso corrói o resultado de longo prazo. Sim. E longo prazo, tipo, semana que vem. Sim. E aí você precisa mudar a forma de trabalho.
para dentro de um volume de horas cabível, onde você pode fazer com calma, com qualidade o trabalho, você consiga chegar onde você quer. Para isso, você precisa voltar para o processo que você faz hoje e mudar ele para chegar onde você quer. A gente, não, então beleza, você é o técnico, tu já sabe que não está dando resultado, vai lá e muda, você sabe o processo. Você sabe o processo, vai lá e muda, vai para a próxima parte. Ali a gente foi ingênuo, velho, a gente foi ingênuo pra caramba. A gente levou uns 2 anos falando, não, é só a pessoa pegar e mudar o processo, só a pessoa pegar e mudar o processo. E não tinha processo de nada. E a pessoa não sabe pensar em processo. E a gente, cara, é normal, beleza, deve saber pensar em processo. E não sabia. É que a galera vai fazendo, e até quando você tem um turnover, né? A pessoa sai e entra outra, até pegar tudo e tal, aí... E se perde a informação. Se perde a informação, Se perde, né? porque o outro levou um monte de habilidade, um monte de característica, como que ele gosta de ser tratado enquanto cliente. É o tal do capital intelectual que se perde. Para mais coisa ainda. E aí, no início do ano passado, a gente, na nossa avaliação estratégica, falou, cara, para a gente conseguir fazer o pacote completo de geração de valor desse pessoal, a gente vai ter que desenhar o processo para esse disputo. Porque se o povo não sabe e não para e não faz o processo, eles não fazem a correção, eles têm uma jornada maior para melhorar o resultado. É estruturalmente uma falha vinda da gestão da empresa, mas eles vão avaliar que o nosso serviço é pior. Porque não chegou no resultado. Então pega pela noção de sucesso do cliente. O cliente espera um sucesso maior nosso, a gente tem um mínimo de responsabilidade. Então, vamos começar a fazer isso também. Mas opa, peraí. Já tinha muita característica de consultivo que não era tão escalável. Precisa ser escalável. Então, beleza. Para fazer isso, a gente precisa organizar de uma forma que seja realmente escalável. Aí a gente teve que organizar internamente, na retaguarda, um monte de processos para agilizar tudo que fosse necessário com relação a processos para poder atender o pacote inteiro. Então, onde a empresa quer chegar, definir esse plano de metas, o que significa sucesso. Colocamos ao longo do caminho gestão de produto, que não era uma noção que o pessoal tinha. Então, que é exatamente essa diferença de, eu sou um marketing. Não, peraí. Que marketing que você é, para quem, o que tu entrega, o que tu é bom, que as pessoas não vão ver em outro lugar. Para elas saberem te entender, para falar para o público leigo, sabe? Então a gente faz essa parte de posicionamento, faz acompanha a camada de gestão para que garanta que esteja evoluindo com base nos números e todo mês melhora alguns processos. Aí depende de como que é o produto que a pessoa pega, qual que é a estrutura, mas quais são os processos operacionais que vão ser descritos, e aí a gente sempre capta como que a pessoa faz, revisa, dá sugestões, melhoria, acompanha com a equipe para ver se está tudo certo, aprova com a equipe, consolida o documento e treina a equipe. Isso dentro de um mês. Pega o pacote inteiro dos processos que a gente faz. Para ser no cenário de startup, cara, isso não é tão escalável. O que precisa para escalar isso? Precisa ter gente para fazer essa configuração toda, né? Então, beleza. Vamos criar a nossa estrutura para formar consultores capazes de. Então, a gente tem a estrutura de captação e treinamento para consultores de estratégia, consultores de gestão, consultores de processo. Tem os 3 em separado. Mas é muito customizado. Então, vamos criar máquinas que ajudam a ter a documentação estruturada por setor, que deixa isso mais previsível e deixa isso mais documentado quais são os limites, onde pode atuar para internamente poder organizar. Beleza. Mas ainda assim precisa ter alguma coisa que não precisa tanto de esforço humano. Tem uma parte de ferramenta que daí, ao longo do caminho, a gente conseguiu. Agora, essa aqui é uma ferramenta consolidada. Então, agora que a gente está saindo do MVP... tem uma ferramenta consolidada, essa ferramenta tem algumas automações que começam a gerar alguns documentos por conta própria, já agiliza ali para as pessoas. Só que para o nosso público, a gente percebeu ao longo do caminho, principalmente que são empresários menores, a gente não foi para competir com o Falcone da vida, com os mega gigantescos. Para os pequenos, o fato de ter uma ferramenta que gera um documento que diz qual é o processo, o fato de ter um guia, um curso falando de como gerenciar, não quer dizer que essa pessoa sabe o que ela coloca em prática. Ela quer ter alguém ali sentado, acompanhando, tirando dúvida, ela quer ter alguém no apoio. É uma característica muito do nosso público. Se é uma característica do público, é a gente que tem que se adequar e implantar uma rotina ali. Mas se é para ser escalável, aí que a gente organizou a estruturação da rede de consultores. Então, puta trabalheira de retaguarda, mas é o mais perto possível que tem de você escalar um trabalho que é notoriamente consultivo. E aí, foi um ano bastante interessante ano passado com isso de fazer a escala de processos. Escalar processo enquanto ferramenta, enquanto tecnologia é bacana. Vocês estão com quantos clientes hoje? Cara,
acho que 28, 29, eu nem lembro direito mais a estrutura. São clientes com ticket médio alto, recorrência, porque tem que ficar fazendo acompanhamento. E a gente tem cliente no Brasil, nos Estados Unidos, Angola e Moçambique. Aí, agora, para esse ano, a gente está com... É o primeiro ano que a gente está começando a fazer estratégia de marketing aberto. Porque a gente sempre foi muito no institucional. Então, a nossa rede de marketing, de captação, de comunicação, sempre foi, vamos para uma instituição, vamos para rede parceira, vamos por indicação, vamos por isso, por aquilo. Nunca fizemos, por exemplo, um cenário de captação com anúncio, com essa parte. Sim. Porque a característica do público era mais de, peraí, eu quero ter interação. Qualificado, assim, super qualificado, né? Não, as pessoas, elas reclamavam para os vizinhos e não reclamavam. Aquilo que a gente estava comentando antes, né? Tô olhando o Instagram. Peraí, eu tô olhando o Instagram para ver fofoca, para ver filme, para ver alguma outra coisa. Não tô olhando para ver coisa de trabalho. É o meu momento de relaxar. É uma das características das pessoas. Aí agora que a gente está começando a estruturar mais para essa expansão. E, cara, de novembro para cá foi o fervo. Sabe aquela... É um momento bonito da startup. A hora que você começa a sair do processo de valida, constrói, onde você ainda tem, cada pouco, algum problema que você precisa mexer em processo, tem alguma coisinha que precisa de ajuste, mas você já começa a ver que é ajuste e não reconstrução. E você começa a ver que você nem fez tanto esforço, você está começando a vir bastante coisa. É aquele momento que você percebe que a maquininha encaixou, sabe? É um momento bonito. Então vocês estão no momento de tração agora. Sim. É um momento de tração bem organizado, bem estruturado. Foi um tempo para organizar essa operação toda. E aí, esse ano a gente está com a intenção de trazer mais dinheiro de fora ainda. Não focar só em internacionalizar, atender brasileiros fora do Brasil, não cuidar com língua ainda, é só português. Mas de fazer com que todas essas maquininhas de vendas fiquem mais escaláveis. No final do ano passado a gente estruturou daí a rede de parceiros comerciais, que agora está dando uma vazão massa também. Cara, são os desafios legais, assim, de você construir um processo de startup. E aí o pessoal chega pra gente e fala, mas tem que mexer na tecnologia. Você pega, mano, esquece essa bosta, velho. Não é a primeira parte. Primeiro garante que você consegue resolver o problema pro cliente. Sim. Aí a tecnologia, ela surge. Ela é uma consequência de que tu aprendeu o que tu vai fazer pro cliente. Ela é consequência, ela não é a primeira etapa. É tipo o Mágico de Oz, né? Que as coisas acontecem, levantam a cortina e tá ele lá puxando cabo, todo mundo acha que é automatizado. Não, cara. Depois, validou. Bom, agora dá pra executar. O que faz sentido, o que não faz sentido. Eu queria só, pra gente uma etapa final, assim. Qual foi a tua maior lição como empresário? Eu sei que deve ter várias, assim, mas eu queria que você destacasse algumas, uma ou duas ou três, enfim, quantas você quiser, evidentemente, mas que você destacasse, assim... Mas eu queria pegar mais o Adriano empresário e não o Adriano consultor, porque eu sei que você já viu um monte de coisa nas empresas, mas eu queria olhar e falar assim, cara, qual que foi o teu momento de guerra e qual que foi o teu momento que você olhou e falou assim, beleza. Como é que você falou no começo do programa? War Room? Como é que foi o teu momento do War Room? Onde você olhou e falou assim, cara, aqui foi um aprendizado. Tá, tem. Sempre tem alguns, tá? Sempre tem alguns. Eu decidi começar a empresa porque eu estava num momento muito sobrecarga. Tá? Sobrecarga do ambiente. Eu estava culpando o ambiente. Não que eu tivesse sido permissivo de deixar que ficasse naquela situação. Jamais, né? Mas... Ao longo do caminho, por mais que eu já soubesse do teorema, você saber de uma coisa e você viver aquilo é diferente. E você perceber, cara, peraí, de tudo que tem para fazer, de tudo que pode ser feito, onde que está a natureza e a maior força? E aí você colocar em prática a teoria dos pontos fortes. Então, beleza, o Adriano faz naturalmente estratégia. Ok. Tem gente que naturalmente comunica, tem gente que naturalmente negocia, tem gente que naturalmente faz uma operação. Isso para mim é natural. Por que a gente está gastando tempo nessa outra coisa? E por que eu não estou tentando trazer alguém de uma forma que eu consiga usar a minha habilidade para trazer um pouco mais de dinheiro, para trazer essa outra pessoa para fazer aquilo que eu não sou tão bom, para não ter que ficar fazendo tudo? Isso levou um tempo. Até... Não era de dificuldade de delegar. Era de, cara, eu estava sempre acostumado a fazer. E você vai fazendo. Você acostuma a fazer. Você acostuma a resolver. Mas tem bucha que você não cabe a você, você não precisa, tu pode delegar para alguém, você deve chamar alguém.
E isso foi relevante. Peraí, se a natureza é essa, foca nessa parte e vai para essa área. Essa foi uma primeira parte. O segundo, a diferença no entendimento cognitivo, a gente leva sempre um tempo para aprender isso. Tá? Por exemplo, 3 pessoas aqui, 3 pessoas com histórico grande empresarial, cada um com uma vivência muito diferente de uma para outra. E eu tenho certeza que eu falei um monte de coisa aqui, falando, cara, falei, tá tranquilo, a pessoa entende, né? É óbvio. Já se viu, por exemplo, eu falei de War Room antes, a pessoa sabe tranquilamente o que é uma sala de guerra. Até começar a aprender todas as coisas que eu falava pro pessoal e não tava natural pras pessoas, e não tava claro pras pessoas. E as pessoas estão assim pra você. Claro. Não, sim, vamos lá. É evidente que eu sei o que não, é. faz isso. Não, beleza, vou fazer e tal. 2 semanas depois. Não sei por onde começar. Falei, e não falou por quê, porco cane? Sabe? E criar uma cultura de que as pessoas podem vir e pedir, não tem problema falar que não sabe, que não é tão cultural, às vezes as pessoas ficam com vergonha, mas essa diferença entre o que você tem de histórico que o outro não tem, não sabe, não viveu aquilo. A título de curiosidade, sala de guerra é quando você reúne todas as pessoas em cima de uma mesa, que nem vocês têm ali com o mapa de como está o mercado, como está a situação, por que a empresa está quebrando, e você começa a tomar decisões emergenciais de como recuperar a empresa. Esse que é o cenário. Ano passado a gente teve que fazer com 3 clientes nossos. Peraí, cara, teus números estão muito ruins, o estrutura está muito ruim, sala de guerra, a partir de agora... Eles chamaram ou vocês chamaram? Não, a gente chama. Se a gente vê que o cenário está ruim, a pessoa está muito esperançosa, a gente chama e fala, cara, aqui a gente vai começar a contestar inclusive decisões de vocês. Porque se você estiver fazendo alguma coisa errada e você quebrar dentro da nossa alçada, você vai falar que a culpa é nossa. Não vai acontecer, a gente vai chamar a sala de guerra. A gente chama. Cara, vocês são como se fosse uma auditoria, um controle de qualidade da gestão das empresas. Prefiro não colocar dessa forma. Não é isso. Prefiro que não, mas como a gente está toda semana olhando o número da empresa... Aí você fala assim, disclaimer, não nos responsabilizamos. Não, a gente só enche o saco, a gente não responsabiliza, mas enche o saco. Já é um pouquinho mais leve. E por mais que você saiba... Então, essa parte de reconhecer que eu tinha dificuldade de conduzir o processo de venda, de cara, tá achando que tá incomodando essas coisas, isso também demorou. Isso foi forte. Cara, tem que ter venda, se não é o teu, chama alguém, se não sabe, paga alguém para fazer isso, ou vai e aprende e faz. E aí o momento que a gente teve que entrar meio que em sala de guerra foi que tava ainda aquele crescimento de levinho, mas não tava sobrando muito, mas tinha ali um lucro, dava um pouquinho de organização. Só que, por exemplo, ano passado... Foi março para abril, por exemplo, o pai ficou bem doente. Tá? E aí eu larguei tudo de São Paulo e vim para cá cuidar dele. Tá? Tanto que, por exemplo, nem falei que estava por aqui, porque eu estava em volta dele, né? E foi de abril, ele foi falecer em final de junho, aí julho, só tocando todas as coisas ali. Eu fui voltar mais ou menos da operação de agosto para setembro. Então foi coisa que eu dei algum apoio ali para a equipe, mas era muita coisa que a galera... Toca que eu não vou poder ajudar muita coisa. E foi forte que ainda a gente teve que expandir a equipe nessa época, tinha um monte de coisa. Aí sempre que uma pessoa que é chave sai, você começa a ver todas as partes onde deu BO porque estava claro para você e não estava tão organizado. Então, de certa forma é bom, porque você volta corrigindo. Só que foram alguns meses que eu fiquei fora de operação, inclusive de ajudar a trazer clientes, as coisas todas. E aí foi aquele cenário, peraí, não estava bom ao meu jeito de vender, mas tem que ter fora do Adriano, a gente já sabia disso, mas não tinha conseguido encaixar um fluxo legal de vendas. E ali a gente teve que fazer um cenário de sala de guerra, porque ali gerou um impacto bem pesado. Padrão de entrega teve um monte de falha que teve que corrigir e carregar por um tempo. Ali foi uns meses corrigindo algumas falhas de entrega. Então, esses são os momentos que você não espera, que você espera não ter que passar. Ajuda a melhorar o processo depois. E ali foram algumas lições mais relevantes. Então... Bom que hoje eu já percebo que enquanto equipe, a estrutura está bem mais preparada para... Solta que tem equipe que vai conseguir entregar um resultado bacana para o cliente, vai estar com a estrutura aqui toda bem alinhada, já faz meses que o NPS é 10, 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 então tá num nível de entrega ali legal. Teve, sei lá, outubro deu 94, a gente parou e... Que bosta é essa, velho? E 94, quem sabe do NPS sabe que é uma avaliação muito alta de cliente, né? Muito alta.
E aí tem bastante coisa arrumada. Sabe aquele momento que você fala, ó, agora é só crescer e estressar esse fluxo. Sim. Só que aí todas as etapas necessárias para crescer. Para crescer vai ter que atender mais gente. A gente já tem a máquina de como formar mais pessoas. Para crescer vai precisar de mais ferramental. Não, mas o ferramental já está bem encaminhado. A gente vai precisar de mais comunicação. Não, está fluindo, está vindo. Então, teve alguns perrengues ali, mas a principal lição, traz dinheiro primeiro e foca onde é a força maior e traz pessoas para ajudar naquela parte que não é a força. Sensacional. Adriano, olha para essa câmera. Quem quiser conhecer você, Olá. Instagram, se você quiser passar contato telefônico, fica à vontade. O Nimble, como é que a pessoa que tem interesse e queira fazer parte, queira contratar o serviço da Nimble, a ferramenta, né? Fica à vontade, olha para essa câmera e faz teu pitch. Vamos lá. Então a gente estava falando antes, até aqui, né? Para quem que é esse serviço? A gente atua principalmente com empresas onde os donos são técnicos. Então, aquele advogado que montou um escritório, aquele marqueteiro que montou uma agência, o pessoal de tecnologia que tem uma empresa que está crescendo, mas percebe que está, que nem a gente estava lá no início, muito sobrecarregado, está com muita estrutura e não está conseguindo dar conta porque não está bem organizado para a estrutura inteira. A gente falou aqui das etapas que a gente faz, vindo da estratégia até a operação, e é basicamente estruturação para crescer. Então, muito mais do que a questão de performance em si, é garantir que através do gestor a empresa vai continuar crescendo, através de números, processos, de uma forma bem organizada. É só entrar em Unimble, então o Nimble ali é BLE, unimble.com.br, ou o Nimble Oficial no Instagram, tem alguns materiais, algumas coisas que a gente solta lá para o pessoal também. Tem um canal no YouTube, lá de vez em quando a gente tem algum evento, alguma atividade online. Final desse mês nós teremos uma live a respeito de diferencial de mercado para arquitetos e de aumento de valor percebido para advogados. Então, são duas palestras ali online bem legais. E se quiser eu posso deixar o telefone com vocês colocam ali na tela, que é mais fácil do que falar. Pode ser. Colocar, tá tranquilo, pode ser. Aí Fechou. Já cai para a nossa equipe de atendimento. Fechou. Ali, tá tranquilo. Se precisar crescer e expandir o faturamento, é só chamar e a gente conversa depois daqui de como que a gente faz para expandir os dos clientes de vocês aqui dentro. Fechou. Show de bola. Combinado. Boa. Vocês viram que esse papo foi um papo um pouco mais, talvez, técnico, apesar de a gente ter, pela intimidade, a gente tem várias coisas, nosso papo vai dando uma diversificada. Mas eu queria muito te agradecer, cara, por você vir, por você explicar. Quando vocês estiverem em Cascavel, a gente fala, não tá convidado, tá intimado a vir. Convocado. Tá convocado a vir. Eu assino a procuração de convocação. Para que a gente possa trazer novidades do mercado. Foi um primeiro bate-papo inicial para falar da Unimble, mas com certeza a gente quer saber qual que é a evolução e como é que a gente também pode conectar a Unimble com outros empresários e conectar inclusive com a Fullness e com todas as nossas soluções que nós temos aqui. Perfeito. Fechou? Obrigado, cara. Maravilha. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Boa. Esse foi o Arcting Estratégias de Guerra. Para enfrentar o mercado. Muito obrigado para você que viu. Se você comenta aqui o que você achou mais interessante no programa e deixa uma sugestão também de quem você acredita que a gente deveria trazer para falar sobre guerra. Para cima.